Título 4. Dos documentos e dos processos. Capítulo 1. Documentos. Seção 1. Documentos de identificação profissional. Artigo 178. Os documentos de identificação profissional serão expedidos, exclusivamente, pelos conselhos regionais, cabendo ao Conselho Federal a confecção, a distribuição e o controle. Parágrafo 1º. Para a execução do controle a que se refere este artigo, os estoques respectivos constarão dos registros contábeis do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Parágrafo 2º. Serão guardados em local seguro os documentos de identificação profissional. Artigo 179. Constituem documentos de identificação profissional. Alínea A. Carteira de identidade profissional de cirurgião dentista. Alínea B. Cédula de identidade profissional de cirurgião dentista. Alínea C. Cédula de identidade profissional provisória de cirurgião dentista. Alínea D. Cédula de identidade profissional temporária de cirurgião dentista. Alínea E. Carteira de identidade profissional de técnico em prótese dentária. Alínea F. Cédula de identidade profissional de técnico em saúde bucal. Alínea G. Cédula de identidade profissional de auxiliar em saúde bucal. Alínea H. Cédula de identidade profissional de auxiliar de prótese dentária. Alínea I. Cédula de identificação de estagiário, E. Alínea J. Certificados de registro e inscrição fornecidos aos cirurgiões dentistas qualificados como especialistas, às firmas e às entidades inscritas. Artigo 180. Os documentos de identificação profissional só poderão ser emitidos após a aprovação de inscrição no Conselho Regional. Artigo 181. A carteira e a cédula de identidades profissionais gozam de fé pública e são dotadas de capacidade comprobatória, também, de identidade civil, nos termos da lei. Artigo 182. A cédula de identidade profissional de cirurgião dentista não substitui a carteira de identidade profissional e é expedida e fornecida em caráter facultativo, a requerimento do interessado. Artigo 183. As especificações das carteiras e das cédulas de identidade profissionais, assim como dos certificados de registro e inscrição são as estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Artigo 184. Serão feitas na cor preta todas as anotações a serem lançadas na carteira de identidade profissional de cirurgião dentista, quando de sua emissão, inclusive as assinaturas do presidente e do secretário. Artigo 185. Serão feitas, em cor preta, as anotações da cédula de identidade profissional de técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar de prótese dentária, das cédulas de identidade profissional e dos certificados de registro e inscrição. Parágrafo 1º. As assinaturas serão na cor preta. Parágrafo 2º. É autorizado o uso de assinatura por chancela, nos registros e inscrições processadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, bem como nos documentos de identidade profissional e nos demais documentos emitidos pela autarquia. Parágrafo 3º. Responderá, civil e criminalmente, a pessoa que fizer uso indevido da chancela. Artigo 186. É vedada a anotação de penalidade nos documentos de identificação profissional. Artigo 187. O encerramento das atividades, voluntário ou decorrente de sanção legal, e a transferência da sede principal das atividades importará na imediata restituição,
ao Conselho Regional, para registro do cancelamento de todos os documentos de identificação profissional e da pessoa jurídica. Artigo 188. O cancelamento e a substituição de documento de identificação profissional extraviado, destruído ou inutilizado será promovido por requerimento do interessado. Parágrafo único. A emissão de segunda via ficará condicionada, apenas, à declaração de perda, inutilização ou extravio de documento anteriormente emitido, firmado pelo interessado, sob as penas da lei. Artigo 189. Anualmente, os conselhos regionais promoverão a destruição dos documentos de identificação profissional cancelados,